Luiz Adriano não é mais jogador do Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes sobre a rescisão do contrato com o Verdão e o novo clube do centroavante. Bora falar também sobre o São Paulo. Conselho Deliberativo do Tricolor faz pressão em cima de Júlio Casares pela demissão de Rogério Ceni. Bora falar ainda sobre a limpa no Flamengo. Já havia contado para vocês no ano passado que o Flamengo passaria por uma enorme reformulação na comissão técnica e essa reformulação tem se tornado bem grande, maior até do que na passagem de Jorge Jesus. Para completar novidades sobre o pacotão de reforços anunciados pelo Atlético Paranaense, duas estreias para o clássico entre Corinthians e Santos, marcado para essa quarta-feira. Tem ainda últimas de Botafogo, duas boas notícias para o torcedor botafoguense, além de uma série de outras coisas, tudo isso a partir de agora. Não sem antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a minha missão aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, também ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou programa do Nicola, o dessa terça-feira, um pouco mais tarde, assim que a bola parar de rolar para Brasil e Paraguai, beleza? Bom, bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre outros grandes clubes do mundo. E na 1xBet todo dia é dia de se dar bem, terça-feira também. Nessa terça tem o jogo do Brasil contra o Paraguai, tem confronto do Palmeiras, tem no Campeonato Paulista um pouco mais tarde, Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária, mas já queria antecipar para vocês o clássico dessa quarta-feira entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Cotações bem legais. Vitória do Corinthians pagando R$ 1,91 para cada real apostado. Se você for no empate, vai faturar R$ 3,32 para cada real apostado. Agora, se você tiver mais coragem e arriscar no Santos, pode faturar R$ 4,28 para cada real apostado. E aí, se interessou? Então pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet, só não esquece de usar o cupom NICOLA para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bom, bora começar com um giro de notícias e a primeira informação é de que o América Mineiro desistiu da contratação do Zárate, ou da renovação do contrato do argentino. O vínculo terminou em 31 de dezembro, o América fez uma proposta, o Zárate fez uma contraproposta avaliada como completamente fora da realidade financeira do Coelho. Diante disso, a menos que o Zárate volte atrás e aceite a pedida ou a oferta do Coelho, não haverá acordo e o jogador estará livre no mercado. E aí, caberia no seu time do coração? Seguindo por aqui, contar que a Coreia do Sul é mais uma seleção classificada para a Copa do Mundo. Nessa terça-feira venceu a Síria 2-0 e garantiu a 11ª participação em mundiais. Uma curiosidade, 10 vezes seguidas. Então a Coreia do Sul pode estar no grupo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro e dezembro. Bora começar agora com as notícias para valer, começando com o Botafogo. Duas boas notícias para o torcedor botafoguense. A primeira delas é que John Textor, o americano que comprou o Botafogo, enfim fez o depósito de 50 milhões de reais, a primeira remessa dos 400 milhões prometidos. A grana caiu na segunda-feira. O depósito havia sido feito nos Estados Unidos na sexta, 50 milhões de reais, e essa grana caiu nos cofres do Botafogo na segunda. Mas calma, esse dinheiro não será utilizado para a contratação de atletas. Ficou combinado no acordo entre as partes que o Botafogo teria esses 50 milhões para colocar a casa em ordem, pagamento de dívidas com atletas, funcionários, servidores, uma série de questões pendentes. O Botafogo pretende equacionar seu problema com o fluxo de caixa e a grana para reforços, para a montagem do time, deve vir um pouco mais para frente, daqui a 2 meses, quando 100 milhões de reais cairão dos cofres do Botafogo. Ainda sobre o Bota, vem do Paraguai uma notícia interessante. O site, a versão digital do jornal ABC Color informa que Oscar Romero será jogador do Botafogo. O anúncio vai acontecer nas próximas horas ou no máximo na quarta-feira, de acordo com essa publicação, que também garante que o irmão dele, o Ángel Romero, ex-Corinthians, será jogador do Cruz Azul. Tenho mantido contato com o empresário do Oscar Romero, o Regis Marques, e ele assegura que verbalmente já está tudo acertado, mas faltava por parte do Botafogo o sim. Faltava colocar no papel tudo aquilo que havia sido combinado verbalmente. Se o Botafogo oficializar isso, o Oscar Romero será de fato anunciado como reforço alvinegro
Para mim, um dos reforços mais interessantes do futebol brasileiro, meio atacante de muita qualidade com a bola nos pés. Você gosta? Usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião, beleza? Bom, bora falar sobre o clássico entre Corinthians e Santos, marcado para essa quarta-feira. Poderemos ter duas estreias. De um lado, Ricardo Goulart, que foi registrado nessa terça-feira no Boletim Informativo Diário. O novo camisa 10 do Peixe está integrado ao time desde 13 de janeiro, completamente recuperado fisicamente, já aperfeiçoou todas as questões, vinha jogando na temporada passada no futebol chinês e está à disposição do Fábio Carille. Já pelo lado do Corinthians, quem pode aparecer é Ivan, que foi anunciado nessa segunda-feira, teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário da CBF, agora, poucas horas atrás, e também está à disposição. Na teoria, o Cássio seria o titular, mas o Cássio testou positivo. O Donelli poderia ser uma substituição imediata, mas se o Silvinho já quiser, pode colocar um novo reforço alvinegro no gol do Corinthians. Tô curioso para saber como é que o Silvinho vai se sair em relação a isso. Diante do investimento feito no Ivan, pode ser até mais natural que ele já faça a sua estreia diante do Peixe. O Santos que joga como visitante, o Corinthians como mandante e os dois times bastante pressionados pela falta de resultados e também de desempenho. Para você, quem corre mais risco de demissão? Quem cai primeiro? Silvinho no Corinthians ou Fábio Carille no Santos? Também estou curioso para saber a sua opinião. Uso o espaço para comentários para palpitar, beleza? Bom, só um detalhezinho importante. O Goulart ocupou a 24ª vaga das 26 disponíveis para atletas no Santos. Ou seja, o Peixe pode inscrever mais 2 jogadores. Já no Corinthians também restam 2 vagas, mas essas 2 vagas na teoria já têm nomes. O Cantilho e o Robson Bambu devem herdar essas 2 posições finais. Se o Corinthians fechar com o centroavante, só vai poder utilizá-lo no Campeonato Paulista a partir da fase de mata-mata. Seguindo por aqui, bora contar sobre o Atlético Paranaense, que anunciou ou oficializou nessa terça-feira 3 reforços. Vitor Bueno, ex-meio atacante do São Paulo, Pablo, também do Tricolor, e Marlos, que já foi atleta do São Paulo, do Curitiba e estava há bastante tempo no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Os 3 passaram por exames médicos nessa segunda-feira no CT do Caju, foram aprovados e estão assinando contratos. Vitor Bueno terá o vínculo mais longo, 3 anos, Pablo vai assinar por 2, enquanto o Marlos vai ter contrato até dezembro, prorrogável por mais 1, se ele conseguir bater algumas metas. Só para lembrar que o Vitor e o Pablo abriram mão de um caminhão de dinheiro para rescindir o contrato com o São Paulo. E o Tricolor tem até dezembro do ano que vem 30% do valor de uma venda futura, caso o Pablo seja negociado. Se a negociação ocorrer só a partir de 2024, São Paulo não leva qualquer centavo. Bom, bora falar agora sobre o Flamengo e a faxina gigante na comissão técnica. Era algo esperado, cheguei a contar para vocês na virada do ano que o Flamengo promoveria mudanças significativas. E já são 10 demissões/mudanças. É que alguns dos funcionários não foram dispensados e sim despromovidos, né? Os caras caíram do profissional para as categorias de base. É importante contar que essa mudança de 10 funcionários é maior até do que aquela que a gente presenciou quando Jorge Jesus foi contratado para o Flamengo em 2019. Algumas das mexidas tiveram a participação do Paulo Souza, o novo técnico do Flamengo, outras foram promovidas por uma série de interesses. Entre eles a necessidade de mostrar para o torcedor que tudo o que aconteceu no ano passado não passaria em branco. Só para lembrar, o Flamengo teve várias contusões ao longo de todo o ano de 2021 e a torcida cobrou demais. É importante contar que só sobrou um único brasileiro na atual comissão técnica do Paulo Souza. Todos os outros já não estão mais no clube. Esse funcionário é o Thiago Heller, que é auxiliar na preparação de goleiros. Todos os outros já não estão mais no clube. E entre as saídas mais sentidas de pessoas mais conhecidas, o Maurício Souza, que havia ganhado tudo como técnico das categorias de base e desde o ano passado ocupava o cargo de auxiliar técnico fixo do time profissional, além do Marcelo Fera, Marcelo Salles, mais conhecido também como Fera, que ocupava uma função parecida de auxiliar. Mudanças que aconteceram também no departamento médico, no centro de inteligência, entre os olheiros, enfim. O Flamengo promoveu mudanças significativas e com Paulo Souza e companhia vai tentar ter uma temporada de 2022 menos tumultuada quando o assunto é contusões. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a saída de Luiz Adriano. Nessa segunda-feira, o atacante rescindiu seu contrato com o Palmeiras. O vínculo só terminaria em junho de 2023, ou seja, daqui a 1 ano e meio. E embora o Palmeiras não tenha dado detalhes, o que eu consegui apurar é que o acordo acabou sendo bom para ambas as partes.
Imagino que o Palmeiras tenha sido obrigado a pagar ou a prometer o pagamento de forma parcelada de bastante dinheiro para o atleta, que ganhava cerca de R$1 milhão por mês. Se a gente está falando em 18 meses de contrato, que ainda tinham para serem percorridos, são R$18 milhões. Um exemplo, não é uma informação. Se o Palmeiras prometeu pagar metade dos vencimentos, ainda vai desembolsar R$9 milhões nos próximos meses. E o Luiz Adriano não ficará muito tempo desempregado, ele tem acordo verbal para atuar pelo Antalyaspor da Turquia. Acordo também de 1 ano e meio, está de mudança para a Turquia. Vale lembrar que a ficha, o período de inscrições na Turquia só termina no dia 8 de fevereiro, então ainda há tempo hábil para que ele possa ser registrado por lá. Luiz Adriano, que teve papel importante nos 2 primeiros anos do Palmeiras, mas na temporada passada foi muito mal. Arranjou confusão com torcida, abusou da noite, não foi profissional, perdeu espaço. De qualquer maneira, o saldo dele com a camisa alviverde foi de 106 partidas e 32 gols marcados. Avisei para vocês, no ano passado cheguei a cravar que o Luiz Adriano não jogaria mais pelo Palmeiras. Até porque a Leila Pereira e seu marido detestam o atacante que não é mais atleta do clube. A última do Palmeiras antes de mudarmos de assunto. Todos os ingressos à disposição para a semifinal do Mundial, marcada para o próximo dia 8, foram esgotados em apenas 30 minutos. O site do Palmeiras colocou esses ingressos à venda nessa terça-feira e 30 minutos depois as 2.300 entradas haviam sido todas compradas. Os ingressos para a final ainda não foram disponibilizados, eu aviso vocês assim que tiver qualquer novidade, beleza? Bora fechar o vídeo para falar a respeito do São Paulo e a pressão sobre Rogério Ceni continua. Pressão que começou entre torcedores, nas arquibancadas, a torcida pegou ranço do Rogério Ceni depois da passagem dele pelo Flamengo, quando chegou a falar bem do Flamengo e mal do São Paulo. O torcedor tricolor não engoliu e esqueceu o fato dele ser um grande ídolo da história do São Paulo. O treinador Rogério Ceni é bem mal avaliado. E essa situação passou para também membros do Conselho Deliberativo. Nessa segunda-feira rolou uma reunião no Conselho para debater a respeito do orçamento para 2022. Quanto o São Paulo precisa faturar, quanto o São Paulo vai precisar negociar, vendas de atletas, objetivos, alguns desses objetivos em campo bem complicados. São Paulo, por exemplo, precisa ser finalista do Campeonato Paulista e finalista da Sul-Americana. Você acha que isso é viável? Uso o espaço para comentários para deixar sua opinião. Mas voltando ao assunto do Rogério Ceni, durante essa reunião, vários conselheiros demonstraram insatisfação com o atual momento do time e culparam o Rogério Ceni, para eles o grande responsável pela falta de condicionamento físico, tático e técnico diz respeito a Rogério Ceni. E o Júlio Casares, o presidente do Tricolor, tem ouvido bastante pedido para que o Rogério Ceni seja demitido. Por hora, isso nem tem sido debatido internamente entre os membros da diretoria e os homens do departamento de futebol. São Paulo descarta qualquer possibilidade desse movimento. Mas se a pressão continuar, não sei se o Rogério Ceni terá vida longa no Morumbi. Até porque o próprio Rogério Ceni não demonstra muito ânimo, muita vontade, muita disposição à frente do São Paulo. As entrevistas dele sempre com o Rogério muito triste, o Rogério muito cabisbaixo, muito insatisfeito. E você, tá pensando o que sobre Rogério Ceni e companhia? Usa também o espaço para comentários para deixar sua opinião. Fechado? Eram essas as informações que eu queria passar na tarde dessa terça. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. E a gente se vê assim que o jogo do Brasil com o Paraguai terminar. Estaremos ao vivo com o programa do Nicola. Abraço, tchau!